Família, uma instituição criada por Deus no Éden. O Mais Família reconhece esse princípio e vem para orientá-lo a valorizar o que Deus instituiu. Está a começar o programa Mais Família. Olá, família amiga da 93.9. Mais uma vez estamos de volta para mais uma edição deste programa de eleição, o seu programa de eleição, o programa Mais Família, que está todos os dias no seu receptor a partir das 10 horas da manhã. Então, querido ouvinte, esperamos que esteja tudo bem consigo. Hoje temos mais um tema interessantíssimo: sentido e posição de marcha dos veículos e peões. Repito, sentido e posição de marcha dos veículos e peões. Aí você pensa, mas como é que... Que sentido se eu ando bem, se eu fico no passeio e eu não estou na estrada? Não precisa fazer muitas questões, querido ouvinte, não precisa. Está aqui o nosso especialista em segurança especialista em trânsito e segurança rodoviária, o Dr. Gonçalo Mussungo. Ele já nos vai orientar em como deve ser feita essa marcha, não é? Que é o sentido e posição de marcha dos veículos e peões. Afinal de contas, não são só os carros, assim que nós estamos habituados a dizer, aquela maneira mais descontraída. Não são só os carros que devem ser orientados, lá o regulador, passa para aí, nós também precisamos obedecer uma regra. Por isso nós vamos abordar em aproximadamente 1 hora sobre este tema, que é muito importante, não só para quem conduz, mas para nós que também temos estado nas vias, nas ruas, atravessamos de um lado para o outro, e o nosso especialista já nos irá orientar. Mas antes, deixa-me cumprimentá-lo. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Mais Família, doutor. Obrigado. Estamos felizes por tê-lo novamente. Obrigado, irmã Conceição Calete. Obrigado também aqui agradecer a presença e constante da nossa técnica, amada Soraya Laureano. Ela não pode largar, nem eu nem deixo, não permito. Não tem como. Não tem que estar sempre presente. Então, como tem passado, doutor? Graças a Deus, tenho passado bem, a família também tem passado bem, e como estamos aqui no Mais Família, é claro que... Melhorou, não é? Melhorou. Em família é assim, a gente vai conversando. Exatamente. Parece que as pessoas imaginam assim, aí deve ter uma fogueira, ok, estão à volta da fogueira e vão falando sobre muitos assuntos interessantes. Exato. Então estamos aqui para darmos continuidade das matérias que nos preocupam, na questão propriamente aqui da educação rodoviária. A nível das nossas populações em Angola, de forma a educarmos então e termos aqui uma circulação rodoviária mais saudável e de forma geral baixamos aqui então os números elevados dos acidentes e as mortes que resultam propriamente da circulação rodoviária, irmã Calete. Hoje estaremos falando sobre sentido e posição de marcha dos veículos e peões. Quer dizer, falamos tanto dos veículos, hoje, peões, venham para cá que nós vamos falar de si também, não é? Começando por nós. Exatamente, pois. Falamos tanto dos veículos, hoje vamos fazer aqui quase que uma junção, uma simbiose do comportamento de circulação por parte dos peões e dos veículos, daí que nasceu então o tema sentido e posição de marcha dos veículos e peões, de que forma, na verdade, os veículos devem circular, qual é a posição dos veículos, dos peões, porque notamos que, na verdade, há uma desorganização quase que muito elevada de parte dos muitos utentes na via pública. Daí que precisamos hoje, estamos aqui para esclarecer de que forma é que os nossos condutores devem se posicionar quando tiverem circulação na via pública.
Portanto, aquilo que diz o artigo 13º da Lei número 5/08 de 29 de setembro, irmã Calete, que é a lei que rege o Código de Estrada em todo o território nacional. Portanto, o número 1 deste mesmo artigo dita que o trânsito de veículo deve fazer-se pelo lado direito da faixa de rodagem e o mais próximo possível das bermas ou passeio, conservando deste uma distância que permita evitar acidente. Portanto, a regra está a dizer, regra geral, o trânsito de veículo deve fazer-se pelo lado direito da faixa de rodagem. Portanto, aquilo que diz, se formos para a linha F, nesse caso a linha F da mesma lei número 5/08 de 29 de setembro, portanto, dita que faixa de rodagem é parte da via especialmente destinada para o trânsito de veículo. Se o artigo 13 está a dizer que o trânsito deve fazer-se mais à direita da faixa de rodagem, e a faixa de rodagem é a parte da via que foi destinada especialmente para o trânsito de veículo. Estamos a querer falar para que não juntarmos o trânsito de veículo e o trânsito de peões. Portanto, aqui tocando especialmente para os veículos devem circular dentro da faixa de rodagem. Para que haja uma faixa de rodagem, deve, na verdade, termos aqui a outra componente, a própria via. A via, define-se que a via é o elemento fixo do sistema rodoviário que permite a circulação de veículos e peões. E a parte da via que foi destinada para a circulação de veículos é dentro da faixa de rodagem. E na faixa de rodagem, que foi destinada para a circulação de veículos, portanto, podemos encontrar uma faixa de rodagem dividida em duas partes, porque já falamos aqui num programa passado que a faixa de rodagem é uma só existe uma única faixa de rodagem. Agora, essa faixa de rodagem pode estar dividida em duas partes. Cada uma das partes vai afetar a um sentido de trânsito. Pode ser um sentido ascendente e um sentido descendente. Então, são duas partes. Agora, cada uma das partes pode aí apresentar duas ou mais filas de trânsito. Portanto, estamos num sentido, imagina que a irmã Conceição Calete está num sentido descendente, e num sentido onde a irmã Calete está, o seu sentido apresenta duas filas de trânsito. E a lei está a dizer, como estamos a falar aqui, sentido e posição da marcha. Portanto, a regra dita que a irmã Conceição Calete deve sempre circular pela direita da faixa de rodagem, o mais próximo da berma. Portanto, a berma é aquela parte da via pública que não foi destinada para a circulação de veículos. Aquela parte em que os condutores param para largar um passageiro, para descarregar uma mercadoria ou ainda para o estacionamento. Portanto, regra geral também, precisamos aqui aconselhar, alertar muitos utentes na via pública, porque de forma geral a berma não é para o estacionamento. Devemos estacionar nas bermas quando o local o sinal nos permite o estacionamento naquele local. Se não tiver um sinal que nos permite estacionamento, regra geral, não se deve estacionar. Imagina que estamos neste sentido só apresenta uma única fila de veículos e tem a berma. Se aquela berma estiver ocupada de estacionamento, porque é a parte mais à direita da faixa de rodagem, a berma toda está ocupada de estacionamento e o veículo da irmã Conceição Calete apresentar uma avaria no momento em que estiver a circular, e para superar essa avaria não pode ser dentro da faixa de rodagem, tem de ser fora da faixa de rodagem. Portanto, o condutor deve pôr o veículo na berma para superar. E se a berma estiver ocupada de estacionamento, fica complicado. Aí a irmã Calete vai bloquear o trânsito e causar um constrangimento dentro da própria circulação rodoviária. Daí que precisamos saber desses pormenores para que não possamos então aqui causar esses constrangimentos. E aqui, para darmos um reforço, porque se estamos a circular na faixa de rodagem e juntamente com os peões à luz do artigo 97 do Código de Estrada, que fala sobre o trânsito de peões, portanto, o número 1 do artigo 97 dita que o peão deve transitar pelos passeios, pistas ou passagens a ele destinado, ou na sua falta pelas bermas ou nas ciclovias.
Portanto, a lei é muito clara, os peões devem circular sempre nos passeios, pistas ou passagens a eles destinadas. Essa pista, em que se refere? Bem, imagine, temos, por exemplo, na Baixa de Luanda, temos aquelas ciclovias, em que temos uma ciclovia em que é permitida a circulação dos ciclistas e também peões. Portanto, os peões devem circular naquela pista a ele destinada. Portanto, é um local de lazer, então tem uma pista que foi destinada especialmente para a circulação dos peões. E eles devem circular naquele local, não fora dos locais a eles destinados, porque aqui, se o peão tiver também a circular, imagine, a lei prevê que o peão deve circular pelo passeio e o condutor não, o próprio peão não circule no passeio. Isto já dá uma multa. Portanto, o próprio artigo... Essa multa é atribuída ao peão? Se ele, ao invés de estar no passeio, passar para a faixa de rodagem? Não, este é um problema que temos aqui em Angola, irmã Conceição Calete. Se me perguntar se aqui em Angola, principalmente em Luanda, em que nos encontramos, se já existe um peão que foi multado. Pois é, por isso é que eu perguntei. Exatamente. Se é atribuído ao peão. Exatamente. Que é algo, parece sonho, não é? Não, mas a lei é clara, E se olharmos já se pôs em prática? A lei é clara, as leis são sempre claras. Infelizmente, nunca tivemos ainda aqui um registro de pelo menos um peão que foi multado por transitar fora do passeio ou atravessar a faixa de rodagem fora de uma passadeira, não atravessar a estrada na pedonal, porque hoje temos as pedonais, que já falamos também aqui um pouco no programa passado. Portanto, as pedonais, colocou-se aí as pontes pedonais para, na verdade, evitar que haja maior número de acidentes de viação na questão propriamente aqui dos atropelamentos. Portanto, daí que o Estado gastou somas avultadas de valores para a construção dessas pedonais. Portanto, nós também devemos ajudar o governo, o esforço que tem feito, a ajudar no sentido de podermos atravessar a faixa de rodagem nos locais em que são destinados. Portanto, ao atravessarmos a faixa de rodagem, porque assim dita a linha 100 do número 1 do artigo 99 do Código de Estrada, que os peões devem sempre fazer a travessia da faixa de rodagem nos locais a eles destinados. Locais destinados para a travessia da faixa de rodagem de um peão é mesmo na passadeira, vai procurar uma passadeira ou então uma pedonal que está aí, ou num local que oferece condições para o atravessamento da faixa de rodagem. Não em qualquer lugar fazer a travessia, porque se fores atropelado, portanto, é a vida que está em jogo, devemos salvaguardar, na verdade, a nossa própria vida. Mas voltando para a multa ao peão, caso ele, ao invés de se manter no passeio, passar para a via, não é? Como é que se Exatamente. diz? A via, a faixa de rodagem, assim melhor. Pois, ele acorre a uma multa, não é? Exatamente. Bem, aqui a multa de um peão, estamos a falar propriamente vai de 6 a 30 UCF por atravessar fora do passeio. Exatamente. Ou imagina que... Aqui teríamos... Exatamente. Estamos a falar... que já nem haveriam cadernetas para tirar folhas. Se tivermos que fazer uma conversão, estamos a falar pelo menos de 2.640 kwanza. A multa de um peão por atravessar num local impróprio. Estamos a falar de 2.640 kwanza. É preciso que é necessário que esse peão seja multado para que a gente tenha então aquela educação de podermos evitar essa questão de fazer a travessia no lugar certo. Exatamente. Mas também aqui hoje há um problema, irmã Conceição Calete. Temos notado que a questão propriamente temos que ver os locais em que vamos colocar as pontes, as pedonais,
porque mesmo as pontes que existem, se colocarmos uma ponte num local impróprio, vamos ver que aí não vai, as pessoas não vão circular. Não. Porque um dos pontos que eu costumo aqui haver, uma das questões que precisamos analisar, se tivermos uma ponte junto a uma paragem, temos muitas paragens de táxi, nesses locais onde existem as paragens de táxi, são locais em que há muita aglomeração de pessoas e é muito fácil aí ocorrer a travessia da faixa de rodagem. Portanto, é preciso que as pontes também sejam estudadas quanto à questão da colocação. Se tivermos as pontes colocadas junto às paragens, aquelas paragens em que há muito fluxo de pessoas, aí vamos evitar com que os peões atravessem a estrada em qualquer lugar. E aí a polícia, a fiscalização deve estar mais pesada, porque temos uma ponte, temos uma passadeira aqui próxima. Se não tiver aqui uma passadeira, se não tivesse uma ponte, aí podíamos atravessar, devíamos ter como justificar, mas se tivermos, a lei deve estar pesada, procurarmos responsabilizar esse peão para que ele então sinta que exista uma norma e que devemos todos o peso, não é? Exatamente, devemos cumprir aqui quanto à questão da própria responsabilização individual, porque se quisermos baixar os acidentes, cada um de forma individual deve então cumprir com aquilo que são os normativos. Os normativos ditam, são muito claros, é só nós cumprirmos e aí todo mundo vai ver que a cada dia que vai passando o comportamento, porque a maior parte dos acidentes que ocorrem está mais no lado comportamental. Portanto, as escolas educam e muito bem, os condutores saem com um conhecimento nas escolas de condução, mas quando são incorporados dentro da própria via pública, portanto, vão adotar outro comportamento e o menos adequado, são esses comportamentos menos adequados que depois causam acidentes e muitos dos acidentes que depois resultam mesmo em mortes e que não é aquilo que a gente espera, irmã Coleta. Infelizmente. Então, doutor, como deve ser a posição dos motociclos? Bem, quanto à questão da posição dos motociclos, e assim também aproveitamos tocar durante aqui... Durante a sua mobilidade. A mobilidade, aproveitamos tocar aqui na questão também dos nossos ciclistas. A própria lei, como diz a lei, o próprio artigo 77 do Código de Estrada, que já falamos que os peões devem circular sempre nas pistas ou locais a eles destinados. Portanto, nós aqui não temos pistas para a circulação dos peões, muito menos para os nossos ciclistas. Portanto, se não existem pistas para a circulação dos ciclistas, os peões, ou seja, um ciclista, onde é que o ciclista vai circular? Mas estamos a falar pelo menos de uma bicicleta. Portanto, uma bicicleta, estamos a falar de um velocípede, é um veículo. Define-se que o veículo é um artefato com ou sem motor que destina-se ao transporte de pessoas ou carga. Portanto, a bicicleta é um veículo, é um artefacto. O que é um artefacto? O artefacto são obras de artes das indústrias mecânicas. Portanto, é uma bicicleta, é uma obra de arte, e esta arte é um facto, porque às vezes vamos procurar saber, mas um artefacto, portanto, aquela bicicleta foi construída, é uma obra de arte, e essa arte é um facto porque a gente está a ver que a bicicleta existe, é um facto. Portanto, só que esta bicicleta, este artefacto, foi destinado para a circulação, ou seja, para o transporte de pessoas. Portanto, estamos a falar de um veículo não motorizado, porque existem veículos motorizados e não motorizados. Isso depois vamos falar com mais profundidade num outro tema. Portanto, uma bicicleta, estamos a falar de um veículo não motorizado que destina-se ao transporte de pessoas. Mas a linha F do artigo 1º do Código de Estrada diz que a faixa de rodagem é parte da via que foi destinada para a circulação de veículos.
Agora, se for destinada para a circulação de veículos e a bicicleta também é um veículo, o que significa que o ciclista também pode circular dentro da faixa de rodagem. Mas quanto à posição? Quanto à sua posição? Aí está, quanto à posição, já dissemos, ou vamos aqui voltar para o que diz o número 1 do artigo 13º, que diz: o trânsito de veículo deve fazer-se pelo lado direito da faixa de rodagem, o mais próximo da berma. Portanto, aqui o que se aconselha é que os nossos ciclistas podem, na verdade, quando não existam pistas ou ciclovias especializadas para a circulação dos nossos ciclistas, os ciclistas podem transitar dentro da faixa de rodagem, porque também é um veículo, pode circular dentro da faixa de rodagem, mas o que se aconselha é o mais próximo da berma, o mais à direita. Portanto, o trânsito em Angola faz-se pela direita, porque depois até pode aqui nascer uma questão: por que o trânsito é feito pela direita? Na verdade, o trânsito faz pela direita, na verdade, porque a ultrapassagem é feita do lado esquerdo, assim dita o artigo 36 do Código da Estrada. Portanto, a ultrapassagem é feita sempre do lado esquerdo. Portanto, se a ultrapassagem é feita do lado esquerdo, daí que o trânsito é feito sempre do lado direito. Então, precisamos ter essas questões, porque depois também alguém já questionou-me sobre essa questão aqui da posição e sentido de marcha. Perguntou-me, imagina que estamos num sentido e nesse sentido apresenta duas filas de trânsito e eu circulo pela direita. Portanto, se eu tiver que ultrapassar o veículo da frente, se for para a esquerda e ultrapassar este veículo, nesse caso, à luz da lei, considera-se uma ultrapassagem ou não? Mas a lei dita que se estamos num único sentido ascendente e nesse sentido apresenta duas filas, eu saio do lado direito, estou na retaguarda da Irmã Conceição Calete. A Irmã Conceição Calete, imagina que é uma via que nos permite ir até 60 km por hora. E a Irmã Conceição Calete está a circular do lado esquerdo, vamos lá supor, está do lado esquerdo, e eu estou na retaguarda da Irmã Calete, e a Irmã Calete vai a 40 km por hora. Portanto, a velocidade máxima que a lei permite dentro das localidades é até 60 km por hora. E eu posso sair da retaguarda da Irmã Calete e ultrapassar. Mas nesse caso, para passar a Irmã Calete, vou ter que sinalizar a mudança de direção, assim como diz o artigo 20 do Código de Estrada. Toda mudança de direção deve ser sinalizada, nesse caso piscando, para informar ao condutor da retaguarda a minha intenção. Eu ligo o pisca, confirmo o espelho retrovisor, não vem ninguém à direita, mudo de direção e transito mais rapidamente que a Irmã Conceição Calete. Portanto, o facto, nesse caso, o facto de eu passar a Irmã Calete não significa que eu efetuei uma manobra de ultrapassagem, porque tanto o Gonçalo Mussum como a Irmã Conceição Calete estão no mesmo sentido. Portanto, aqui, se olharmos para o que diz propriamente o artigo 42 do Código de Estrada, a Irmã Conceição Calete fala sobre o trânsito em filas paralelas. Portanto, o artigo 42 diz que, para todos os efeitos neste Código, o caso previsto no número 2 do artigo 14, o facto dos veículos de uma fila circularem mais rapidamente que os da outra, portanto, não é considerado uma ultrapassagem. Agora, quando é que é considerada, então, uma ultrapassagem? É uma ultrapassagem quando, num sentido, só apresenta uma única fila de veículos. Portanto, no meu sentido, só apresenta uma fila de veículos. No outro sentido, também se apresenta uma fila. Portanto, se eu tiver um condutor em frente, para ultrapassar esse condutor que está em frente, serei obrigado a ocupar o sentido oposto. Portanto, quando se ocupa o sentido oposto para ultrapassar o veículo da frente, aí a lei considera que está perante a uma ultrapassagem. E para que se exerça essa manobra de ultrapassagem, é preciso muito cuidado, Irmã Conceição Calete. São logo 4 princípios que o condutor deve ter em cautela para começar a manobra de ultrapassagem, porque também é uma manobra que tem provocado muitos acidentes na via pública.
Portanto, o primeiro princípio aqui é a observação, porque os condutores só ultrapassam, não observam. Primeiro é observar, pôr o seu veículo perpendicularmente junto ao limite do eixo da faixa de rodagem, confirmar lá em frente se vem um veículo ou não, no sentido oposto, confirmar no espelho retrovisor externo do lado esquerdo se na retaguarda já tem também um condutor com a mesma intenção de efetuar a manobra de ultrapassagem. Quando não se verificar essas situações todas, portanto, aí vai no segundo princípio, que é a advertência. A advertência é advertir o condutor, a irmã Conceição Caleta, que está em frente, nesse caso fazendo jogo de luz ou uma buzina rapidamente para despertar a intenção que eu pretendo efetuar a manobra de ultrapassagem. Então, logo que a irmã Conceição Caleta recolher a informação através do espelho retrovisor, que é o meu dispositivo de sinalização, nesse caso, o pisca está a funcionar aí do lado esquerdo, a irmã Conceição Caleta vai perceber que o condutor da retaguarda pretende efetuar a manobra de ultrapassagem. E neste caso, o comportamento da irmã Conceição Caleta é reduzir a velocidade, pôr o seu veículo mais à direita da faixa de rodagem e deixar a sua esquerda livre. Para que o outro Exatamente. ultrapasse. E aí o controle da retaguarda começa a terceira fase, que é a execução. Portanto, nessa fase da execução é que depois também há um problema por parte dos condutores que começam a manobra de ultrapassagem. Às vezes ele começa a ultrapassagem, que é a execução, sem antes terminar a ultrapassagem, que efetuar a quarta fase, que é o retorno no seu sentido, nesse caso, na sua via de trânsito mais à direita. Só que ao retornar na via de trânsito mais à direita, sem primeiro concluir a manobra de ultrapassagem, acaba acidentando com o veículo que pretendia ser ultrapassado. Depois aí começam os conflitos no trânsito. Daí que precisamos ter muita cautela quando estivermos a circular na via pública, para que não possamos então ter esses constrangimentos que resultam propriamente da circulação rodoviária. Certo, certo. Doutor, vamos, o nosso tempo já está a cobrar para o intervalo. Nós vamos fazer o nosso intervalo. Querido ouvinte, esteja ali conosco, nós vamos fazer o curtíssimo intervalo que você já conhece, porque eu gosto de deixar essa informaçãozinha, porque nós temos em conta o seu tempo. Então nós vamos e já voltamos. Falsas histórias são prejudiciais em toda a relação humana, sejam elas sobre si mesmo ou sobre outras pessoas. O falso testemunho é reprovado por Deus em sua palavra, que diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo capítulo 20, versículo 16. Rádio Advento 93.9. A sintonia da esperança. Olá, querido ouvinte, já estamos de volta para darmos continuidade da nossa conversa com o nosso especialista em trânsito e segurança rodoviária, o Dr. Gonçalo Mussungu. Hoje estamos a falar sobre o sentido e posição de marcha dos veículos e peões. Então, o doutor, logo no primeiro tempo, antes do intervalo, já falou muita coisa importante e nós vamos dar continuidade. Se só agora sintonizou, saiba que esta é a Rádio Adventos, que tem a frequência 93.9 FM, tem a Sintonia da Esperança, que é importante, e este é o programa Mais Família. Todos os dias, de segunda a segunda, o programa Mais Família está no seu receptor, com todas as informações necessárias para o nosso querido ouvinte. E é bom, ponha em prática tudo o que ouvir, porque terá uma vida felicíssima. Ok, querido ouvinte? Então vamos continuar. Doutor, vamos então continuar. Antes do intervalo, falava sobre ultrapassagem, a primeira fase, a segunda, que os condutores devem prestar atenção, devem primar para que não hajam conflitos a posterior, não é? Exato, okay. Exato. Mas agora já me vem essa questão. É seguro tanto os veículos quanto os peões estarem todos no mesmo sentido? Imagine, está o veículo
Ele faz o trânsito pela direita. Pela direita, exatamente. Pois é, sempre melhor um pouquinho mais próximo da berma. E está o peão também ali, sobre o passeio. Okay. Qualquer situação que venha a acontecer, o peão não dará conta, porque estão todos na mesma posição e todos à direita. Não será que os peões talvez deveriam fazer a sua marcha ou efetuar a sua marcha à esquerda para poderem controlar tudo que poderá vir a acontecer? Exatamente, é isso aí, irmã Conceição Calete. Portanto, aqui devemos sempre jogar pela defensiva, porque a condução defensiva é aquela que o condutor deve praticar de forma a evitar acidente, independentemente do comportamento incorreto dos demais ou das condições adversas que a via poderá oferecer. Sim, mas nós, como já sabemos o que acontece, há situações que o peão está ali indo assim distraidamente para a direção em que ele primou. Exato. E às tantas vem um carro e arrasta o peão. O que se aconselha nessas situações, irmã Conceição Calete, o que se aconselha é sempre circular na contramão, porque a intenção é o peão ser visto pelo condutor e vice-versa. E vice-versa. Aí está, porque se eu circular na contramão, enquanto peão, eu consigo ver o condutor que vem à minha frente, e assim como também o condutor consegue me ver. E também aqui aproveitamos também a recomendar que é preciso que utilizemos sempre o colete retrorefletor, porque principalmente de noite, e temos às vezes avenidas, vias sem iluminação pública, e também às vezes o próprio condutor, a via já está sem iluminação pública, o próprio condutor também, o seu veículo tem problema de iluminação. O próprio peão já é de pele escura, o seu veículo também... E às vezes também está trajado de roupas escuras. Exatamente, quer dizer, não facilita. E algumas vezes acontece que durante as noites os peões têm um certo receio de fazer a sua travessia pela pedonal. Por alguma situação, não, tem pessoas ali estranhas e eu não me sinto segura em atravessar ali. E o peão já está trajado de preto, então tenta atravessar a faixa de rodagem. É perigo. É um perigo. É perigo, irmão Conceição Calete. Daí que precisamos ter essas recomendações, porque o que se aconselha é sempre circular na contramão, para podermos observar tudo. Não dando costa ao condutor, porque se o condutor também tiver problema, imagine numa inclinação acentuada. Arrasta tudo. O peão está a dar costa ao condutor. Vão todos pela mesma direção. Estão todos pela mesma direção, o condutor perdeu os travões, está com problema de sistema de travagem, às vezes o sinal sonoro, a buzina não funciona, e ele quer despertar. Se o peão sai da faixa de rodagem, portanto não tem como despertar, porque perdeu os travões, a buzina não funciona, infelizmente aí o inesperado irá acontecer. Então é mesmo importante andarmos na contramão. Primeiro devemos sempre circular. Quer dizer, como peão, exatamente. Peão, é importante dizer isso. Na condição de peão. Mas doutor, isso também não poderia ser aconselhado aos utentes de motociclos? Bem, exatamente, aos motociclistas. Principalmente às noites. Não, aos motociclistas é tudo. Também estamos a falar de um veículo. Podem andar na contramão? Não se pode andar na contramão. Pois, mas também pode acontecer o mesmo que acontece ao peão. Ele estar ali também sobre a mesma direção e acontecer ali uma falha dos travões de um veículo e arrastá-lo. Não, nesse caso quem deve andar na contramão é o peão. É o peão e não o condutor. Sim. Exatamente. O motociclista está aí tá na condição de um condutor, está a dirigir uma motorizada. Por exemplo, alguém com um velocípede, uma bicicleta, prontos. Também não deve andar na contramão, mas não, é um condutor. Eu penso que não é seguro. Porque ele está ali a andar e não sabemos o que acontece com o carro de alguém ou de um condutor ali.
Não, o veículo, o doutor diz veículo. Exatamente. A irmã Conceição Caled está aqui a pôr a questão de uma via de sentido único. Temos a SE de sentido único, quer dizer que é uma via que só tem entrada, não tem saída. Não tem, porque do outro lado é o sentido proibido. Exatamente. E se for numa via com 2 sentidos? Não, a recomendação é a mesma. Circular sempre na contramão. Portanto, o condutor, o peão não deve dar costa aos veículos, exatamente, não deve dar costa. Isso é para facilitar também aqui, como já dissemos, a visibilidade e a própria segurança no trânsito. Não importa o período. Manhã, tarde, noite, na contramão, como peão. Bem, exatamente, se tivermos que ter essa regra, vai funcionar, porque hoje temos muitas vias sem passeio. Se tiver até passeio, o peão deve circular sempre no passeio. E aqui a própria lei está a dizer, na falta de passeio, o peão pode circular pela berma. Portanto, já é muito arriscado, irmã Conceição Caled. Se às vezes no passeio, o peão, aquelas situações é arrastado, imagine na berma. Portanto, esse caso, para que o peão se sinta seguro em circular na berma, aqui devemos trabalhar com a educação do homem, a mentalidade do homem. Portanto, nesta pirâmide do sistema de circulação rodoviária, falo propriamente aqui do homem, veículo e a via. Portanto, o homem sendo o elemento principal dentro desse sistema, é preciso que se consciencialize a mente humana, porque se o condutor não for educado, é grave. Portanto, está aí, depois não temos peões educados em matéria de segurança rodoviária. Portanto, é um peão que não sabe como deve circular na via pública, qual é a sua posição. Portanto, a lei lhe permite circular pela berma na falta de passeio. Ok, eu vou circular no passeio, mas deve circular sempre na contramão. Já está a circular pela berma porque a via não apresenta passeio. Deve circular na contramão para consiga ver o veículo que vem à sua frente. Se for de noite, tiver roupas claras e com um colete, melhor ainda, para melhor visibilidade, porque senão fica muito complicado. E aqui recomendar que os peões condutores devem, na verdade, respeitar os limites de velocidade. Porque se só com a velocidade que a própria lei recomenda, nos termos do artigo 27 do Código de Estrada, que a velocidade máxima dentro das localidades é de 60 km por hora. Portanto, mesmo só com 60 km por hora, se atropelas um peão a 60 km por hora, é grave. E imagina, desrespeitando os limites de velocidade, é mais grave ainda. E aqui o Estado deve, na verdade, aqui procurar pôr a sua mão pesada quanto desrespeito dos limites de velocidade que a própria lei estabelece. Porque se olharmos aqui para os fatores que mais contribuem para o elevado número de acidentes de viação a nível do país, o excesso de velocidade, porque a velocidade em si não é problema, mas o excesso de velocidade. Quando já se excede a velocidade é porque desrespeitou o normativo. Se desrespeitou o normativo, deve ser sancionado, porque as leis servem para disciplinar comportamentos. Porque se existe lei e não se disciplina esse comportamento negativo que o condutor apresentou, é claro que vamos continuar com as somas de irregularidades a nível do trânsito e vamos ter tantos acidentes e as próprias mortes que têm resultado da própria circulação rodoviária. Daí que é preciso que os condutores cautem, na verdade, procurem acautelar essa questão da segurança no trânsito, procurar respeitar os princípios. Temos aí os sinais de trânsito, porque também um dos fatores é o desrespeito pelas regras e a própria sinalização. Eu sei que estou a encontrar um sinal vertical que me diz aproximação de um troço de via com passagem estreita à direita. O sinal horizontal está a me informar que estou a me aproximar a um troço de via com passagem estreita à direita. É no meu sentido. E ainda encontro um sinal de regulamentação. Senhor condutor, como está a te aproximar a uma passagem estreita, convém reduzir a velocidade até pelo menos 30 km por hora. Mas o condutor desrespeita a sinalização e a regra e quer passar aí a
acima de 70, 80 km por hora. É que quando vai se deparar com a própria passagem estreita, não é possível passar naquele estreitamento da via acima da velocidade recomendada. O que o condutor vai fazer é fugir da sua via de trânsito e ocupar o oposto. E ao ocupar o oposto, encontra outro condutor que está obedecendo a sua regra, acaba colidindo com este condutor. Acidente porque desrespeitou uma regra de trânsito. Daí que eu costumo dizer que para essas questões específicas, portanto, aqui a lei devia tratar esse assunto de forma isolada. Portanto, a perícia, quando chegar no local de sucesso e confirmar que o acidente resultou, é claro que resultou de uma falha humana, porque o acidente é toda a consequência resultado de uma falha humana, ocorreu uma falha humana, mas essa falha humana é negligenciada, porque o condutor encontrou o sinal vertical, horizontal, passou por uma escola de condução, aprendeu os princípios do trânsito, portanto, o acidente foi negligenciado. Se foi negligenciado, este condutor deve ser responsabilizado civil e criminalmente. Portanto, para esse camarada, esse condutor deve, na verdade, nesse caso, ser privado da sua liberdade, pelo menos de uns 5, 6 anos, para que haja, então, responsabilidade. Eu, pelo menos na condição de condutor, quando ver que não, a lei está a funcionar, a lei está pesada, sempre que houver um sinal de trânsito, devo respeitar, porque eu sei que se resultar um acidente e a lei consumar que a falha foi minha, eu estarei sob responsabilidade da justiça, e eu que ninguém quer. Daí que não vamos só ter aqui leis, mas sem propriamente aqui o cumprimento da mesma. Vamos ver que os acidentes vão continuando a estar em alta e que depois complica a questão da forma de como vamos aqui resolver e dar solução, Macalete. Okay. As escolas de condução, elas têm essa missão, talvez eu diga missão, de atender os candidatos a condutor, não é? Exato. Já alguma escola de condução se prestou em trabalhar com os peões, por exemplo, fazer alguns folhetozinhos com certas informações, deve andar na contramão e tudo. Já se viu a ser contactado para elaborar um desses folhetos para como é que eu vou dizer? Para organização. Para passar as pessoas nas ruas. Exatamente. Bem, é preciso que as escolas de condução também tenham esse papel, na verdade, para que possamos então, porque não queremos só aqui educar o homem enquanto condutor, mas é preciso também que se eduque o próprio peão, porque dissemos várias vezes aqui nos nossos programas e estamos sempre a repetir que porque nós fizemos o uso da via pública enquanto condutor, enquanto peão. Sim. E enquanto passageiro. E o condutor, quando sai da viatura, é um peão. É um peão, exatamente. Assim. É um peão. É um peão. E é um peão que precisa dominar, ou seja, é um peão, é um condutor precisa e também dominar as regras, porque ele fez uso da via pública enquanto peão, enquanto condutor, mas também depois vai estar na posição de peão. Portanto, na posição de peão, é preciso que se domine as regras para depois não entrar aí em choques. E temos o plano de prevenção e segurança rodoviária, como já dissemos também. É preciso que a gente trabalhe na questão da educação propriamente. Aqui o Ministério da Educação também deve trabalhar, deve apoiar a questão da sensibilização, educação rodoviária, a implementação de disciplina, como já falamos aqui, do conteúdos rodoviários no ensino geral. Portanto, é preciso que de tenra idade os meninos devem ter domínio das normas de circulação para que possamos então ter um conteúdo mais abrangente para todos e se tivermos, eu quando estiver na posição de condutor, eu sei qual deve ser aqui a minha responsabilidade. Quem estiver na condição de peão, ele sabe onde deve circular, a lei me permite circular pelo passeio, na falta de passeio eu já sei que posso circular pela berma, mas devo sempre circular na contramão.
Portanto, ao atravessar a estrada, não vou atravessar a estrada em local impróprio, eu vou atravessar a estrada ou na passadeira ou então numa pedonal. Se não tiver uma pedonal ou uma passadeira, vou procurar um agente da polícia de trânsito, um agente de ordem pública para ajudar então o atravessamento da faixa de rodagem. E aqui também, falando propriamente agente da Polícia Nacional, portanto, notei comportamento incorreto, portanto, o ato é bom, a atitude é boa parte da Polícia de Ordem Pública em ajudar as crianças a fazer um atravessamento da faixa de rodagem, mas está errado quando essa ajuda é debaixo de uma pedonal. Portanto, as crianças não queriam subir na pedonal para o atravessamento da faixa de rodagem e aparece a Polícia de Ordem Pública para ordenar que os condutores parassem e permitir o atravessamento das crianças. Portanto, a atitude é boa, na verdade. Mas o certo devia ser mesmo orientá-las exatamente a subir. Porque ajudando daquela forma, está lhe dizer que pela próxima podes atravessar novamente aqui. E depois, se não tiver um polícia aí, ela vai atravessar sozinha. E atravessando sozinha em um local impróprio. E aí o inesperado depois pode acontecer. Portanto, são essas atitudes que não queremos. Queremos é ter uma educação rodoviária, uma conduta mais saudável. E se assim o fizermos, então vamos ver que tanto aqueles que fazem uso da via pública, os nossos motociclistas que circulam desrespeitando as regras de trânsito. Portanto, é complicado, desrespeitando as normas de trânsito, porque se não respeitarmos essas regras, esses motociclistas não passam por uma formação inicial para condutores, para dirigir um motociclo. Portanto, não têm domínio das regras de trânsito, são pessoas e os acidentes de motociclos, portanto, continuam a estar em alta. Depois dos atropelamentos, temos aí, por exemplo, na tipicidade dos acidentes, os acidentes envolvendo motociclos, quase que agora continuam em alta, mas continuam em alta porque os motociclistas não dominam as regras do Código de Estrada. É preciso que haja mesmo muita aplicabilidade das normas e como dissemos no programa passado, quando fizemos a análise do plano de prevenção, portanto, é um plano de prevenção e segurança rodoviária que contempla muitas ações, muitos objetivos operacionais. É preciso que esses objetivos, essas ações entrem, na verdade, em prática para que, pelo menos, a gente consiga atingir a expectativa que pretendemos, porque se não fizermos isso, vamos ver que os acidentes vão continuar e, na verdade, o comportamento incorreto vai sempre continuar parte dos nossos utentes e vamos depois concluir que será que nós é que não estamos a trabalhar bem ou então aquele que devia cumprir é que está a desrespeitar. É preciso que se faça cumprir as normas. Repito, irmã Conceição Calete, as normas servem para disciplinar comportamento. Quando o comportamento está incorreto, é preciso que a disciplina entre, porque, na verdade, aqui a questão do trânsito em Angola é muito difícil quando não há propriamente a educação. Porque se nós conseguirmos, vamos ver que a nível, e é possível a nível da África Austral, pelo menos, Angola ser um país exemplo a nível da própria circulação rodoviária. Portanto, mas só seremos um país exemplo a nível da circulação rodoviária se cada um respeitando os normativos, respeitando aquilo que são os princípios. Porque senão hoje vimos condutores, e volto aqui a tocar nos nossos motociclistas. O motociclista está aí, ele próprio, na condição de motociclista, não propriamente até mototaxista. Motociclista nem tem o capacete de proteção, não tem a chapa de matrícula, o próprio passageiro que está a transportar não tem o capacete de proteção, não tem iluminação, às vezes o próprio veículo não tem iluminação. Portanto, é um
perigo grave, e depois nós deixamos assim tudo a funcionar, e quando a gente vê que não, a situação está a passar fora do controle, queremos atacar o problema, portanto, e aí depois vamos vir com leis mais pesadas e que fica complicado dar solução a esses problemas. Enquanto a gente ainda há tempo, vamos procurar aqui sensibilizar os nossos utentes para que possamos então reduzir os acidentes. E aqui aproveitar, felicitar Irmã Conceição Caleta, a Polícia de Proteção Civil e Bombeiro, pelo árduo trabalho que tem feito, e nessa fase da época chuvosa, mais trabalho ainda que a Polícia de Proteção Civil e Bombeiro tem feito. Portanto, aqui toco propriamente aqui no descarceramento das vítimas em acidentes de viação. Portanto, é trabalho que a polícia tem feito, Proteção Civil e Bombeiros. Se não tivéssemos aí esses nossos guerreiros, não, porque muitas das vidas hoje são salvas em função dos serviços de Proteção Civil e Bombeiro. Estão sempre aí em prontidão, aparecem na hora. Portanto, aquelas que perdem a vida, às vezes já era mesmo situação muito agravada, mas eles estão sempre aí para dar a solução. E a Polícia Nacional, no geral, também tem feito seu trabalho quanto aqui às campanhas de sensibilização. Nós, enquanto sociedade civil, também temos, e o Estado, o governo, chama todos para que todos estejam envolvidos nessa luta do combate à sinistralidade rodoviária. Enquanto igreja e parte integrante desta sociedade, estamos aqui a fazer o nosso trabalho enquanto a Sintonia da Esperança, que é educarmos os nossos utentes da via pública em matérias relativas ao trânsito e à própria segurança rodoviária, para que possamos então ter aqui uma saúde rodoviária boa, e que Angola, continuamos a dizer que pelo menos até 2030, que é o objetivo do governo, reduzimos acidentes de viação até pelo menos 30%. Portanto, estamos a falar de um país que os acidentes de viação é a segunda maior causa de morte e a primeira em deficiências humanas, e também num país em que os condutores passam por uma escola de condução, aprendem regras. Portanto, é um contraditório. Daí, doutor, que já me leva a opinar, embora não seja a minha posição agora, mas eu levo-me a opinar, as escolas de condução deviam trabalhar com a comunidade também. E juntamente à polícia. Ao invés de atuar só quando alguma coisa pior acontece, não é? Deviam muito bem trabalhar juntamente com o Ministério da Educação. Devem as escolas de condução ir até as escolas, sensibilizar as crianças, falar sobre o sentido e posição de marcha, tanto de peões como dos veículos. As crianças aprendem rápido. Mas as escolas de condução estão a trabalhar no silêncio, não trabalham com a comunidade, trabalham apenas com os candidatos a condutor. Aí tá, mas é preciso que também haja vontade da parte das instituições, das escolas de condução em trabalhar. Há sempre vontade, precisa sim alguém levantar e dizer, olha, eu pretendo fazer isso. Exato. Eu acredito que o Ministério da Educação abraça. Não, por exemplo, se tivermos aqui um programa a nível local, a nível municipal, ou seja, que pronto, estamos no município de Talatona, o município de Talatona, temos aí uma administração local, o município de Talatona fez aí uma pesquisa, temos aqui algumas escolas de condução a nível do município, está aí a administração local, vai contactar as escolas, sabemos que temos algumas escolas públicas aqui a nível do município. É preciso que se entre em contato com as escolas para podermos então aqui, a polícia de trânsito, as escolas de condução, no sentido de podermos então capacitar os nossos estudantes em matérias de própria segurança rodoviária. Pois, e aí já não seriam as crianças a ir visitar a escola de condução, mas sim a escola de condução ir até as escolas públicas ou privadas e exatamente, passamos esses conselhos, porque é importante, Irmã Conceição Caleta, porque temos aqui muita criança a circular na via pública, e mesmo sozinhas. E às vezes no bairro também, ensinar, às vezes, você está a circular no bairro, às vezes estás a passar numa ruela, vê que uma criança saiu de uma rua para outra, nem observou. E o pior é que há crianças que ao atravessar chegam até o meio,
depois voltam. Querem regressar. Querem não, regressam mesmo. Exatamente. Mas ela também fica atrapalhada, então precisamos orientá-las. Mas também aqui é preciso responsabilização. Por exemplo, a proposta de lei de alteração do decreto-lei número 5/08 de 29 de setembro, que aprova o Código de Estrada vigente, já cautela essa questão de os pais não controlarem as crianças. Portanto, se o pai não controlar um menor de 14 anos, pelo menos deixar brincar nas ruelas e qualquer situação, a responsabilidade vai recair ao responsável dessa criança. Sim, pode recair, mas nesse aspecto podemos até voltar para os anos 80, onde todo pai educa. O pai biológico está a trabalhar, então o pai que está em casa, se calhar de folga, okay, ao ouvir essa situação, vá lá, fale com a criança. Não, sim. Antigamente batiam, agora é violência, né? Então fale com a criança, olha, não fique aqui porque tem de ensinar, a gente repudia, mas tem de ensinar. Exatamente. Pois, então é isso. E a escola de condução tem pais. Então esses mesmos professores orientem também. Vão às escolas, vão falar alguma coisa para os alunos. É importante. Deixar alguma informação, sensibilizem. É importante, irmã Conceição Caleta, porque hoje olhamos também muitas, e estamos aqui no Mais Família, às vezes... Estamos a falar para famílias, queremos proteger ao máximo as nossas famílias. Os pais devem ter, pelo menos, o domínio das normas de circulação e conduta na via pública para poder, então, transmitir aos seus filhos, porque, imagina, o pai e a mãe, os dois, o casal, não passaram por uma escola de condução, nunca tiveram em contato com as normas de trânsito, regras de trânsito. Sim, mas o doutor sabe que a criança ouve os pais. Exato. Mas ela dá maior atenção aos professores. Aí tá. Mas também dá muita atenção quando a mãe diz, isto não se resolve assim, não, a minha professora disse. Mas e ele vai dizer, aquele tio da escola X disse. Se tivéssemos já esse princípio de que pelo menos todo mundo tem pelo menos a noção das normas de circulação e conduta na via pública, eu não tenho possibilidade de entrar por uma escola de condução para ter a carta de condução, mas independentemente de eu não estar habilitado para conduzir, eu tenho de ter o conhecimento normativo que rege o Código de Estrada, pelo menos na condição de utilizador da via pública enquanto peão. E daí é que a escola de condução deve agir. Isso eu vou transmitir para os meus filhos, saber ensinar que quando estiveres na via pública, andar pelo passeio, quer atravessar a estrada, se o local não oferece passadeiro ou pedonal, espera até um agente regulador de trânsito, um polícia de ordem pública, pede para ajudar a fazer a travessia. Se não tiver um polícia, pede um mais velhos para ajudar a fazer esta conduta, portanto, que deve se ensinar. Mas quando não tivermos esta questão, este conhecimento a nível das famílias, é complicado. Tá bem, então vamos continuar. Se os pais não tiveram a informação, não vamos deixar as crianças sem informação. Exatamente. Pois, então, devem sim fazer alguma coisa pelas nossas crianças. Olha, está assim terminado o nosso programa. O nosso convidado, muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Obrigado. Vamos agradecê-lo sempre, porque precisamos tê-lo aqui no Mais Família. Obrigado, irmã Conceição Calete. Para finalizar, temos dito sempre que Angola não realiza campeonatos de acidente. Sempre que tiver em trânsito, pautar sempre pelos princípios da boa educação, empatia e sensatez, para reduzirmos então os acidentes de viação e as mortes propriamente que resultam da circulação rodoviária. Muito Portanto, bem. Paz na estrada. Paz na estrada. Essa é uma palavra mágica. Paz na estrada, querido ouvinte. Então, muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Nós já estamos mesmo a fechar, estamos em cima. Então, olha, só me resta agradecer mais uma vez e dizer que o programa Mais Família teve a coordenação de Ana Miguel, supervisão de Soraya Laureano, técnica e sonoplastia de Luciana Mucage. Na produção e apresentação esteve a Conceição Calete. Tchau e beijinhos. Família, uma instituição criada por Deus no Éden. O Mais Família reconhece esse princípio e vem para orientá-lo a valorizar o que Deus instituiu. Mais Família.